Agora sim, né? Então, boa noite a todos e a todas. Iniciamos o nosso evento, então, aqui diretamente da sala do NEAB, do Núcleo Afro-Brasileiros e Indígenas da UBRA. Sou o professor Diego, estou aqui, então, de uma certa forma, apoiando, né, o evento de hoje, com um convidado muito especial, né, que vai estar trabalhando e representando os cursos de Ciência da Computação. O Juan está aqui hoje na noite conosco, né? E a professora Maria Adelina, coordenadora dos cursos, que também vai estar aqui agora nos auxiliando, né, e mediando o evento na noite de hoje. Então, é um prazer recebê-los aqui e vou passar, então, a palavra para a nossa professora Maria Adelina. Tudo bom, gente? É um prazer receber vocês virtualmente, né? O pessoal que está hoje, a gente tem um evento também, né? Um Tecnofood, pessoal. Então, oi para vocês, né? Que estão participando, oi para quem está em casa também. E nós hoje temos um convidado super especial, que é o nosso aluno que está quase se formando, né, o Juan, e ele tem, a proposta dele, projeto tecnológico, né, é bem peculiar, e tem um assunto que tem tudo a ver com o NEAB, né, questões de racismo, mas eu não vou me delongar muito, vou deixar que ele se apresente, então. O Juan, ele vai falar o que ele está fazendo, né, o que ele está tramando aí, vai trazer alguns dados para vocês. Então, curtam bastante, vou estar com o chat aqui, então, se vocês tiverem alguma pergunta para ele, podem fazer, depois nós vamos passar. Então, Juan, tudo contigo, tá? Te apresenta aí do modo que tu quer e o tempo é teu. Tá bom, muito obrigado. Então, eu sou o Juan Vinícius, sou aluno do curso de Ciência da Computação. O meu projeto ele tem um título um pouco extenso, então eu resumi aqui na apresentação para vocês como IA e o racismo estrutural, mas o título inteiro ele é o Deep Learning na evidenciação do racismo estrutural nos veículos de mídias brasileiras digital. Então, o primeiro passo, né, é explicar o porquê eu escolhi esse projeto, porque ele é bem peculiar dentro da nossa área de TI, como a Sônia mesmo falou. No geral, as pessoas tendem a fazer um trabalho um pouco mais voltado ao mercado, um pouco mais objetivo, como um gerenciador de alguma coisa, como um site ou um aplicativo, e a minha proposta, na verdade, ela foi uma análise social com o uso da tecnologia, né? Então, eu precisava de alguma ideia para gerar um produto, porque esse é o intuito, né, do projeto de conclusão, é aplicar todo o conhecimento dos 4 anos. E então eu tinha 4 etapas que eu queria ser diferente, eu queria ter um cunho social, eu queria que fosse algo interessante para mim e queria que fosse fácil. O último ponto eu não consegui fazer, porque de fácil não teve nada, foram 6 meses bem corridos e bem trabalhados. E então eu cheguei a um contexto, que é inteligência artificial, racismo e análise de contexto social. A Sora está aqui, ela me deu a primeira cadeira introdutória de inteligência artificial, onde a gente tem esse primeiro contato, aprende como funcionam as redes neurais, e foi a partir disso que eu entendi que eu podia fazer algo relacionado a isso, porque até então eu não tinha conhecimento nenhum. Embora eu seja desenvolvedor de software há pelo menos 4 anos, minha área sempre foi também muito mercadológica, sempre foi voltada a desenvolver produtos de gerência e não desenvolver produtos de análise de dados. E uma outra pessoa muito importante também foi o Eric, um colega meu, que a senhora conhece também, que ele trabalha com isso, com análise de dados, ele está se formando como cientista de dados júnior hoje. Então, ele já trabalha com isso e o projeto dele também era sobre isso, sobre análise de dados. E me inspirando nele, eu olhei esse assunto e achei muito pertinente de fazer. Eu ia trabalhar com inteligência artificial, que era um conteúdo que eu gostei, eu ia tratar o racismo, que sempre é um tema que eu achei muito necessário falar, justamente pelo contexto social que eu sou inserido, e eu ia fazer uma análise de contexto, que recai a responsabilidade sobre mim de interpretar os dados e, dado o meu conhecimento técnico sobre alguma coisa, apresentar os resultados. Então, eu tive algumas etapas na elaboração desse projeto para montar ele, que foi a escolha de uma linguagem, a escolha de um assunto, o estudo desse assunto e a escrita do artigo. A escrita do artigo, ela é pertinente ao longo de todo esse processo, de todo esse tempo, porque, para mim, pelo menos, foi muito importante para conseguir ter um rumo de como desenvolver isso.
porque no primeiro mês eu cheguei completamente cru nesse assunto, completamente cru sobre a tecnologia, e ao longo das reuniões com o professor Caraná, que é meu orientador de projeto tecnológico, um beijo, senhor, ele foi dando feedbacks e desenvolvendo a gente enquanto alunos nessa função de escrever o artigo, e pelo menos, como eu já falei, para mim foi muito importante para me nortear, porque conforme eu fui escrevendo, eu fui sabendo o que eu precisava saber. Parece redundante, mas a questão é que no começo de tudo isso eu tinha uma ideia, e eu não sabia a teoria do racismo estrutural, eu não sabia a teoria de machine learning, eu não sabia a teoria aprofundada de inteligência artificial, embora a professora já tivesse e eu esteja cursando uma cadeira sobre, mas eu precisaria me aprofundar mais para realizar uma implementação. Então, o Cadonai tem uma metodologia de orientação muito única, eu acho, que é bem voltada ao Scrum, a metodologias ágeis, que a gente faz reuniões semanais, então a gente tinha que apresentar um feedback e algum retorno, e com isso foi possível que eu pudesse, até escrevendo esse slide, organizar as ideias assim, porque enquanto estava acontecendo eu não vi dessa maneira, eu só fui vivendo ela. Mas, enfim, foi a escolha de uma linguagem, porque para mim é importante eu saber com que eu vou trabalhar antes de começar o serviço, para mim conseguir pesquisar ferramentas, pesquisar comunidade, saber pessoas que podem me ajudar ao longo desse processo, que foram muito importantes. A escolha do assunto também, eu tinha uma lista de pequenos assuntos, eu troquei ideia com o Eric, esse meu amigo, a gente conversou sobre algumas, e a análise do racismo estrutural, aliás, no começo era só a análise do racismo, ela parecia muito interessante para mim, foi a que mais me ressaltou. E aí começa, então, a etapa de estudo, que é onde eu entro para falar e estudar sobre os racismos, que a gente não tem um tipo de racismo, a gente tem diversos tipos de racismo. Uma pessoa-chave nessa minha pesquisa, eu vou adiantar uns slides, é o Denis de Oliveira. O meu estudo começou por ele, numa entrevista que ele deu para a UOL. Ele é doutor em alguma coisa da USP, que agora não lembro, mas ele é uma pessoa muito engajada com essa questão do racismo da mídia, e numa fala dele dessa entrevista prevalece a ideia de que o racismo é um comportamento disfuncional de determinadas pessoas más ou mal educadas, e não o produto de uma estrutura. E é aí que eu tenho o ponto de virada de todo o meu projeto e entendo. O racismo, enquanto que a gente conhece, que é o conhecido racismo individual, ele é basicamente um discurso de ódio. Então, classificar isso seria como entender o discurso de ódio. Eu já falo as partes técnicas do meu projeto para poder me aprofundar nisso, mas, basicamente, nesse ponto eu começava a entender o que eram os racismos. E aí entra uma outra referência no assunto, que vocês devem ter ouvido o nome dele recentemente, que é o Silvio Luiz de Almeida, que ele escreveu um livro intitulado Racismo Estrutural, onde ele disserta sobre e explica para todo mundo que lê o que é o racismo estrutural em si. Aqui eu separei algumas palavras-chave do que eu li do livro dele para poder fazer. Então, em 6 meses, além de desenvolver um produto, escrever um artigo, tem que ser lido referências. Pode falar. Não, tá. Tem que ler as coisas. Então, uma das coisas que eu mais fiz ao longo desse projeto foi ler outros artigos. Então, eu entendi o que era em cada um desses racismos, o individual, o institucional e o estrutural, e eu entendi que não há uma forma de detecção do racismo, que é basicamente isso o que a classificação de texto com a inteligência artificial prega. O que seriam esses 3 tipos, né? O racismo individual é aquela atitude do indivíduo, como o Denis de Oliveira cita. O racismo institucional é a atitude do indivíduo em prol de uma instituição. Então, essa instituição falhou por não barrar o racismo desse indivíduo que presta um serviço para ela, e a partir desse momento acontece um ato de racismo institucional. Como o caso mais comum citado é o das ações policiais, onde elas entendem um comportamento racista sendo um estereótipo de uma pessoa favelada, às vezes, que mora em periferia. Isso é racismo institucional.
E aí, então, entra o racismo estrutural, onde ele atinge e trabalha com as minúcias do racismo, que são termos, que são falas, que são pensamentos que não perturbam a gente, não causam nenhum mal-estar a primeiro momento, no primeiro contato, quando tu não reflete sobre eles. Acho que o exemplo mais fácil de se falar e mais didático é a frase, a coisa tá preta. A gente é acostumado a falar, a gente ouve muito, e não paramos para refletir sobre ela. As ciências humanas, elas têm esse papel de reflexão e de entendimento da sociedade, e é por isso que é ela quem faz isso. Para vocês terem uma ideia, o racismo estrutural, o termo, ele é cunhado nos anos 2000 pelo Aspen Institute, se eu não me engano, que é um instituto inglês. Num congresso de pessoas falando sobre racismo, chega-se a essa conclusão do que é o racismo estrutural. Então, é um termo deveras novo, e é por isso que ele gera tanta confusão na hora de se falar sobre, e tanta, digamos assim, resistência na hora de se aceitarem quando se diz que algo é fruto do racismo estrutural. Aí a gente entra no segundo ponto do meu estudo sobre o racismo, que é a herança escravagista no Brasil. E para deixar claro o que seria essa herança escravagista, eu peguei um estudo econômico, foi a análise de como o Serasa hoje atua na habilitação de crédito para as pessoas. Por muito tempo, a habilitação de crédito se deu com análise do histórico passado para saber se no futuro tu seria um bom pagador ou não. Isso é um estudo de inteligência artificial, isso é previsão, etc. e tal. Mas hoje em dia usa-se muito mais dados do que somente compra ou pagamento. É utilizado região em que a pessoa mora, região em que a pessoa trabalha, região de familiares, tudo isso para gerar o que eles chamam de índice de vulnerabilidade. E esse algoritmo deles, que o Serasa usa, começou a ser implementado no auge da pandemia, se eu não me engano, em 2020, e foi algo muito pouco divulgado. Então, para achar informações sobre como ele funciona, eu imagino até por ser um código privado, eles não querem divulgar, mas o que a gente sabe eles utilizam essas informações também para calcular tempo de transporte, coisas e tal, e assim gerar a tua análise de crédito. E por que isso espelha a herança escravagista? Porque aqui não vai dar para vocês verem muito bem, mas isso é um recorte de um mapa de São Paulo, de uma região específica, por pessoas, por coloração dado no IBGE. O link está ali. Se vocês só acessarem patadata.org, ele já vai dar o primeiro link para visualizar o mapa, tem de todo o Brasil. Os dados são segundo o IBGE, assim como a classificação de cores de pessoas. E a principal análise que a gente tem que fazer é a concentração de pontos azuis está no centro de São Paulo. Então, a gente sabe que as pessoas brancas vão ser privilegiadas nesse sentido porque elas moram numa região privilegiada. Enquanto as pessoas pardas, pretas, amarelas ou indígenas moram nas regiões periféricas e afastadas do centro. E isso é uma clara herança escravagista, porque quando houve, enfim, a liberação dos escravos, etc., a gente sabe que foi daí que surgiu as favelas e por isso as regiões periféricas existem como existem. E por conta de não haver uma possibilidade muito ampla de migração social e econômica, digamos assim, de pessoas periféricas, esses dados se perpetuam até hoje, porque eles são dados de 2010. A gente vai ter o censo de 2022 e provavelmente não vai ser muito diferente. Claro, é uma afirmação, eu posso morder minha língua, mas, no geral, tende a não mudar. Então, depois de ler muito sobre, eu entendi que o racismo não é um ato ou um conjunto de atos. E isso é dado pelo seu caráter sistêmico. Claro, essa frase bonita não fui eu que montei. O Silvio, ele traz essa frase no livro dele. E é uma frase que explica muito bem o que é o racismo. Ele tem um caráter sistêmico. E o que seria isso? As raízes do racismo, elas estão protegidas. Porque, assim como a gente tem na mídia pessoas pretas falando sobre como é ser preto na mídia e não como é ser um profissional excelente, sobre como é uma análise futebolística,
sobre como é a economia em si, e sim como é a visão de uma pessoa negra sobre aquilo, isso também é a perpetuação do racismo. O Denis de Oliveira, ele fala nessa entrevista dele sobre isso, sobre como o mercado jornalístico ele tem uma dificuldade de reconhecer o racismo dentro das suas estruturas, porque não existem quase pessoas pretas nos times. Então, é muito difícil. Existe um dado que comprova isso, que é do DCE, se eu não me engano, que é um órgão que contabiliza essas questões trabalhistas com sindicatos. DIESE, eu acho, é o nome do órgão. E ele falou que apenas 24% dos jornalistas empregados eram pessoas pretas com carteira assinada. Então, isso é uma estatística muito baixa e muito preocupante. Então, isso foram basicamente 3 meses de pesquisa resumidos para vocês, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque o meu trabalho visa a identificação do racismo estrutural dentro da mídia. Então, eu preciso saber como o racismo age na mídia, como ele é transmitido, como ele é corroborado, ou como ele é combatido. Eu preciso ter esse conhecimento. E aí a gente entra nas questões estereótipas, ou estereóticas, não me lembro, estereóticas, muito obrigado, sobre como ele é reproduzido para consumo e para entretenimento. Essa parte ela é muito importante para embasar o racismo estrutural, embora eu não vá utilizar no meu trabalho, digamos assim, como retirada de informação, porque eu vou analisar apenas texto, mas é importante para a gente conhecer que isso já vem de muito tempo. Essas 2 imagens que vocês estão vendo aqui são o nome de 2 estereótipos de pessoas pretas dentro da mídia, claro, pela ótica estadunidense, mas que a gente teve contato de alguma maneira, principalmente no início dos anos 2000. O primeiro é Jim Crow, e esse é um conceito bem polêmico, porque Jim Crow, ele se faz famoso por uma série de interpretações teatrais com artistas brancos fazendo blackface e interpretando pessoas negras como pessoas idiotas, simplesmente por serem idiotas e pretas, única e exclusivamente. Esse nome, ele não é em vão. A pessoa pioneira desse movimento, que eu não vou citar o nome, ela foi para o sul dos Estados Unidos tirar férias, e ela ouviu os escravos falando sobre a figura do Jim Crow numa cantoria, que era um corvo. Então, a partir daí, surge esse estereótipo. E ele é tão forte que as leis separatistas, aliás, as leis anti-escravistas dos Estados Unidos têm esse nome, leis Jim Crow. E a gente tem uma representação dele nos desenhos muito visível, que é o Zé Curubu. O Zé Curubu chegou pra gente como uma pessoa preta, digamos assim, e malandra, com seus trejeitos de boemia, com seus trejeitos de malandragem, e é exatamente isso o que o Jim Crow representa. Houve casos de escândalo com isso na Disney também. No filme Dumbo existia um trio de personagens que representava isso, eles eram corvos também, então a imagem do corvo está muito atrelada a isso. E a outra imagem é o Chilton. Chilton seria basicamente o negro que não gosta de negros no período da escravidão. Também é uma outra história muito triste, porque esse personagem ele surge num romance escravagista, onde um tio de uma escrava morre por não falar de maneira nenhuma para onde os escravos fugiram, e as pessoas brancas não gostaram disso e reverteram a imagem em peças teatrais. E propagaram isso até se tornar um estereótipo. A visão mais recente que a gente tem é no filme Django Livre, onde o DiCaprio ele representa então essa figura, né, de senhora de engenho, e a gente tem um homem negro sofrendo pela morte dele, para vocês verem o quão recente isso também é, não é algo tão passado. Claro que nesse caso ele foi abordado como uma crítica social mesmo, não como uma estereotipização. Enfim, dado o contexto e o embasamento teórico, a gente chega na parte técnica do projeto, que é o como eu vou fazer isso.
Eu tenho uma questão antes de tu passar bem para a parte técnica. Sabendo que no Brasil é muito difícil tu encontrar uma pessoa que não tenha sangue negro, né? Eu, apesar de ter 2 sobrenomes lá que não são BR, né, vamos dizer assim, eu tenho sangue negro. Como é que fica essa questão dentro dos teus estudos? Como é que tu vê até mesmo... porque tem pessoas que não estão na periferia e têm sangue negro, e vice-versa, né? Tem pessoas na periferia também que têm uma pitada de sangue negro. Como é que isso impacta, né, nessa tua visão? Essa é uma pergunta muito boa, porque isso tanto ajuda quanto atrapalha, depende do observador e do objetivo. No geral, a gente sabe que hoje em dia os moradores de regiões periféricas não são somente negros. A gente sabe que eles são maioria, mas não exclusividade. Isso traz para o projeto uma ótica de como especificamente esse dado que a senhora falou se transforma em ruído, em como ele atrapalha a minha análise. Porque, no geral, quando as pessoas falam sobre comunidades periféricas, elas querem se referir a pessoas pretas. Então, eu acho que no contexto que eu queria, que eram reportagens criminais, isso foi um propulsor e não algo que me incomodasse, justamente por causa disso. Porque se a ótica branca tivesse em cima desses textos, ela ficaria clara. A gente saberia, por exemplo, depois de analisar as notícias, eu conseguiria dizer, olha, quando as pessoas falam sobre comunidades, elas querem se referir a projetos sociais de pessoas brancas, a profissionais, a miscigenação, a coisas do gênero. Se não fosse o caso, eu também conseguiria dizer, olha, nesse caso, as pessoas brancas são ignoradas nesse contexto, porque, embora elas sofram com a pressão econômica, que é morar numa comunidade, elas não sofrem a pressão social de uma pessoa preta. Então, não teria um racismo pela pessoa branca? Que a palavra racismo não é só para pessoa negra, né? Sim. Então, vem da raça. Essas pessoas ditas brancas, né, que estão na periferia, elas não sofrem racismo pela comunidade? Dentro do conceito, não. Porque o racismo social se aplica às minorias que sofreram no passado. E não... Se reporta, então, a escravidão. Isso, e se reporta a minorias. Por isso que a gente separa em pessoas brancas e amarelas, pretos e pardos e indígenas, não descendentes de europeus, descendentes de alguma coisa. Porque a hegemonia branca, ela protege essas pessoas desse tipo de atitude. Existe uma frase muito importante que a sua pergunta levanta, que é: a gente não pode confundir a raiva do oprimido com a violência do opressor. Então, quando pessoas negras falam sobre racismo e pessoas brancas levantam a pauta de que elas também sofrem racismo, a gente sabe que no cerne da palavra, que na etimologia ela se refere à raça, mas o contexto social aplicado dela não é o etimológico, é um contexto filtrado. A gente sabe que quando a gente se refere a racismo no Brasil, a gente está falando de minorias, e não única e exclusivamente do ponto científico da palavra racismo. Ótimo. Pessoal que está escutando, se tiver algum questionamento, né, alguma coisa, acho que a gente pode interromper, assim como eu fiz, né? Por favor. Mandar via lá mensagem, ou então levantar a mãozinha, abrir o microfone e também fazer uma pergunta, né? Eu acho que é importante até para poder entender, porque agora o Juan vai entrar numa parte mais técnica, né? E essa parte técnica eu acho que é importante entender, assim como ele falou, com o que é ruído, o que será esse ruído, né? Vamos guardar essa informação aqui para saber o que é esse ruído, porque mais adiante isso vai aparecer. O que dentro da tecnologia, do que ele utilizou, são esses ruídos. E aí esses ruídos são o que ele acabou de explicar aqui na nossa fala, né? Então é importante vocês interagirem também, né? Fazerem perguntas, até para entender o contexto, né? Sim, senhorita. E eu não sou o tipo de pessoa que não gosta de responder perguntas. Não ele adora. Se preocupar com isso. Bom lembrar, assim, fazendo adendo também em relação a gente traz o convidado aqui, né, para conversar conosco, né, fazer seu trabalho, mas também a ideia é que seja, né, a ideia de estar numa mesa, de se abrir ao diálogo
justamente para ter esse bate-papo mais informal, né? Então, a Prof convida também para que todos participem, não só nós que estamos aqui mediando, né, o evento da mesma forma. Acho que tem um ponto bem interessante, assim, fala na íntegra do Juan, e da própria pergunta da Prof também, Adelina, de fato, quando as pessoas conversam, né, tem dúvidas, é natural que tenham, né, sobre a temática, né, mas acho importante que nós falamos também de anos de desigualdade, né, no país. A gente fala da questão de racismo e vai abrir uma estrutura gigante, né, para se discutir. Daí o Juan para nos falar e nos trazer uma boa ideia em relação ao que está acontecendo, mas também a gente não pode querer comparar duas situações de uma sociedade que foi uma parcela da sociedade, uma grande parcela, na verdade, que foi totalmente oprimida durante anos. Né? A gente fala de uma questão também, quando a gente está falando da ideia de ruído, a gente tem que pensar tudo que está carregado por trás desse ruído, na verdade, né? E são anos, né? E que nós ainda, né? Por mais que estejamos aqui na contemporaneidade, ainda temos uma dívida imensa com a população negra no Brasil. E não vai ser fácil, de certa forma, né? De tentar de saldar, né, eu diria, essa dívida que nós temos, né, desde a questão de escravidão, pós-escravidão, e que, como hoje ainda, né, o racismo é velado muitas vezes na própria sociedade. Acho que abre muitas discussões, e eu, frente a esse questionamento também, né, reflexão, pergunto para o Juan em relação a, quando você começa a realizar essa pesquisa, né, o que muda para ti em relação na tua vida pessoal também? Porque você também eu começo a se enxergar na tua pesquisa. E aí, em alguns momentos, eu lembro da minha tese, também, da construção da minha tese, né, gente? O pesquisador né, falando. O que acontecia? Muitas vezes, a leitura, ela nos abre a possibilidade de começarmos a compreender o outro pelo nosso papel, e nós também se colocando no lugar do outro, né? Sentando, pelo menos, né? E o que acontece? A gente começa a se descobrir também nessas pesquisas. E como foi isso para ti? Porque você começa a se enxergar. E você conhece muitas vezes, eu sofro isso também. Né? Eu estou participando, mas de uma certa forma, né? Eu sou pesquisador e pesquisado. Como você começa a se olhar a partir disso? É interessante, porque a minha perspectiva enquanto indivíduo, ela começa a tender à radicalização. E com radicalização, entendam ir às raízes e buscar o conhecimento disso, e não algo remetente à violência. Sim. Eu começo a estudar sobre o racismo, começo a conhecer autores que falam sobre isso, e começo a conhecer outras partes da luta racial, que é o movimento feminista negro, e começo a me incluir nesse tipo de situação, e buscar consumir conteúdo, e buscar apoiar pessoas. Então, ao longo do processo de estudo do que era o racismo que eu queria aplicar, o Juan, enquanto indivíduo, se tornou uma pessoa um pouco menos teórica e um pouco mais prática, por mais que isso pareça controverso. É muito mais militante, como tu falou, do que somente uma pessoa que tem o conhecimento. Porque eu senti que se eu só armazenasse esse conhecimento e não falasse, ele seria em vão. Exato. E ele se abriu, assim como tu falou, no momento em que eu estava estudando questão técnica. Porque quando a gente estuda a inteligência artificial, a gente estuda muito conjunto de dados muito massivos, principalmente em textos. Então, a gente tem anos de literatura arquivados e armazenados para a gente estudar. E o principal ponto não é que a inteligência artificial seja alguma coisa. A questão é que a nossa sociedade é essa coisa. E os dados que a gente fornece para ela são capazes de refletir isso. E essa discussão surge... falar sobre essas questões. Essa questão surgiu para mim em 2019, eu acho, quando surgiu à tona uma discussão no Twitter sobre se o algoritmo era racista ou não pela forma como ele distribuía imagens. Que se tu colocasse uma imagem muito comprida de duas pessoas, uma preta e uma branca, ele priorizaria a pessoa branca. E isso, quem estuda machine learning sabe que é uma inteligência artificial viciada. Ela não teve, digamos assim, ela teve um teste bom para o propósito que eles queriam, e a pessoa que desenvolveu não se atentou a isso. Então, é um erro da pessoa e não do algoritmo. O algoritmo, ele não é nada, ele é um conjunto de dados. E foi treinado, nesse caso do Twitter, fizeram diversas tentativas de priorizar as pessoas negras e não se conseguia. Então, uma pergunta, assim, aproveitando, eu não sou da área da computação, né? Então, eu estou aqui para
questionar também, vocês aí me perdoem. Então, a gente pode dizer, de uma certa forma, que se existe, vai falar a partir da pesquisa, né? Que você encontrou essas questões, talvez, racistas dentro do sistema. Quer dizer, então, que ele só existe porque alguma pessoa fomentou isso na rede. Sim. Seria isso? É exatamente isso. E aí entra a questão que a gente cita como as questões estruturais da sociedade. Esse assunto veio à tona para mim de novo com o machismo. Eu estudei Machine Learning pela plataforma Lura, que é uma plataforma muito conhecida no meio de computação, e um dos professores cita isso, que no meu projeto, como eu trabalho com palavras, as palavras na nossa língua, elas fazem, como eu posso dizer, quando você quer dizer, analogias. Elas trazem analogias. Então, por exemplo, se tu pega estruturalmente a palavra rei e a palavra homem, aliás, a palavra rei e a palavra mulher, e subtrai a palavra homem, tu tem a palavra rainha. Isso é uma matemática de palavras, por causa do contexto semântico dela. E se tu faz isso com profissões como médicos, tu tem enfermeira e não feminino de médico. Isso é um indício de que aquela base de dados sofreu e conta uma história machista. E não que o algoritmo que fez aquilo é. E muitas vezes a base de dados é a Wikipedia. Entendeu? Por diversas vezes é isso. O NILC, que é o Instituto Nacional da USP de Pesquisas em Ciências e Inteligência, ele tem uma pesquisa enorme, com bilhões e bilhões de dados disponíveis para quem quiser testar esses dados e fazer uma análise também, sabe? Isso aí, excelente, pode continuar. Então, beleza. Agora entrando na parte técnica, que eu ainda não expliquei o que é o meu projeto em si, mas só para retomar aquele texto gigantesco, a utilização de Deep Learning na evidenciação do racismo estrutural. Vem uma pergunta aqui, do Alexandre. Oi, Juan, boa noite. Uma questão que me chama a atenção, até mesmo nos meios de ensino e processos seletivos, entre outros, onde se define as cotas para pessoas com etnia, acima, onde se define as cotas para as pessoas de etnias diferentes. Isso é positivo ou negativo? E se temos a diferença entre etnias, isso não é uma forma de racismo e não ajuda ainda mais a fomentar o racismo? Boa pergunta. Essa ideia de que isso é uma forma de racismo, ela é uma falácia construída, que foi muito divulgada nos últimos anos. E por que ela é uma falácia? Como tu mesmo falou, a gente tem uma dívida muito grande. Não vai ser paga. Exatamente. As chances dela ser paga são ínfimas. E quando a gente traz a oportunidade de pessoas por conta de uma problemática histórica para elas ingressarem no espaço, é justamente isso. A oportunidade de uma pessoa ingressar no espaço por conta da sua problemática histórica. E nada mais do que isso. A questão da representatividade nos últimos anos, principalmente, ela vem evidenciando isso. O quanto é importante ser representativo. A gente teve um movimento de representatividade dentro da Disney, por exemplo, muito grande, nos últimos anos, que movimentou a mídia para ambos os lados, e a gente viu que não trouxe nenhum efeito negativo. As pessoas não se tornaram mais racistas por consumir conteúdos com pessoas negras sendo protagonistas. Não, as pessoas que eram negras se identificaram e se sentiram acolhidas, diminuindo, assim, questões traumatizantes, por exemplo, da infância e coisas do gênero. Então, quando a gente tem, numa entrevista de emprego, questões de vaga, é importante saber que ela foi definida por um time de RH, que ele tem um intuito. E o intuito é amplificar o time na representatividade. Se tu tem uma vaga de desenvolvedor voltado para pessoas negras, pode ter certeza que tem 4, 5 ou mais devs brancos e homens dentro desse time. Num geral, num contexto ótimo, a gente não precisaria delas, porque a gente teria um equilíbrio e uma equidade. Só que não é essa a nossa realidade. As cotas são uma tentativa de reparação histórica. Então, e é por isso que elas não fazem mal, porque elas contribuem no processo que é essa reparação histórica, que é construir ao longo dos anos, depois de todo esse tempo que a gente tem,
uma igualdade social para que as pessoas se conheçam. E por que é importante trazer a questão de raça nessas questões de entrevista de emprego? Porque existe uma fala do Denzel Washington falando sobre filmes e sobre direção de filmes, onde um repórter questiona ele o porquê da necessidade de um diretor preto para aquele determinado filme. E ele fala que não é sobre a cor, é sobre a cultura daquela pessoa. Porque onde ela cresceu, existe nela culturalmente uma visão de mundo. E ela vai conseguir passar aquilo com a sua lente, com a sua interpretação de mundo. Então, quando a gente fala de representatividade e inclusão, a gente está falando de trazer para as pessoas que já estão na hegemonia, que são pessoas brancas, uma nova ótica do mundo, uma nova problemática, uma nova situação. Muito geralmente é complicado, mas geralmente as pessoas não têm que se preocupar com levar o documento, sei lá, se comportar de uma determinada maneira, porque elas são brancas, enquanto nas periferias e as pessoas pretas, elas desde sempre ouvem que não pode colocar as mãos no bolso, não pode usar o boné muito abaixo na visão dos olhos, tem que sempre levar um documento. E isso é expansão cultural. Então, quando um processo seletivo faz isso, há muito a discussão de a empresa está tentando lacrar, está tentando ganhar em cima disso. Pode até ser, mas ambos os lados estão ganhando. Ela fazendo isso, ela está abrindo oportunidades. Independente se o objetivo dela é ganhar marketing, é ganhar visibilidade, o que importa é que as pessoas menos favorecidas estão conseguindo ingressar no jogo. Acho que é bacana, assim, de só retomar, que foi uma imagem que o Lula trouxe ali em relação à própria ocupação no território. Acho que é bacana a gente falar, por mais aqui que seja um exemplo de São Paulo, né? A gente vê que a periferia, ela existe por uma falta de infraestrutura que o centro não vai abarcar para todos, e que, de fato, quem ocupa a periferia são as pessoas que não conseguem, né, estar ocupando o centro. E lá na periferia é um lugar que tem mais dificuldade de transporte, não tem infraestrutura adequada, e que, de fato, é um local onde as pessoas, a gente sabe, grande parte delas, a população negra, ocupa. E a gente vê essa questão, muitas vezes, de discussão de cotas, isso me permite falar, né, em relação a isso, é que a gente está falando de abolição de 180 e poucos anos. É muito recente. Essas pessoas que muitas vezes saíram, né, se a gente pensar desses escravos, eles saíram com a mão na frente e outra atrás. Né? Imagina, há um pouco tempo de história, onde essas pessoas saíram para a cidade, muitas vezes, ocuparam lugares que elas não tinham infraestrutura nenhuma, e aí começa toda a história brasileira, muitas vezes, inclusive de favorização. E a gente pensar que essa pessoa que ocupa um território, muitas vezes, né, de ilegalidade, no modo de falar, que é uma ocupação, né, de falar, que não tem essa infraestrutura adequada, como é que a gente vai pensar que essa pessoa vai ter a capacidade de concorrer, né, minimamente, uma pessoa que tem acesso no centro, com toda a sua pluralidade, né, de cultura que se tem, né, de tecnologia, muitas vezes, de acesso no centro. Isso não existe. Então, a cota é uma das coisas mínimas que a gente está trazendo, né, que o Lula trouxe, de reparação, né, em que a gente discute isso e vem conversando há anos, né, e, de fato, esperamos que continue por muitos anos ainda, né, sendo reconhecida. Aí o que eu vejo também é que tu precisa ter uma cultura para aceitar a cota, mesmo dentro da periferia, porque muitos acham que não é para eles, né? Então, mesmo eles tendo aquela possibilidade do acesso, eles ainda, em função de todo esse passado, acreditam que aquilo não é para mim. Então, tu também tem que ter essa disruptura dentro lá da periferia para te poder aceitar essa coisa. Ah, eu vou ir para uma vaga porque eu tenho a pele escura e eu vou ir para aquela vaga. Aí vai pensar, mas será que eu devo ir? Será que não vai ter outro? Então, também eu vejo como essa disruptura, né? Essa coisa de tu buscar, então tem que mudar um pouco a mentalidade também, que isso é uma coisa favorável, uma coisa boa. Mas essa questão, o Lula está aí para nos ajudar, isso também faz parte do racismo, né, nas entrelinhas. Sim. De fazer com que a pessoa também, através, né, da sua cor, que ela não seja merecedora daquilo. O próprio racismo nas entrelinhas, ele faz com que isso aconteça. Isso vem da questão, né, da questão da branca, como a gente diz, né?
que de fato, nas entrelinhas, ela está dizendo para ele que ele não merece. E que aí a gente tem que fazer uma análise de pensar quem é que está falando por mim, quem é que me representa, né? E aí é legal da fala do Juan é trazer esse olhar. Muitas vezes, quem é que está falando? E aí a pessoa, a gente precisa muitas vezes sim mostrar, tem que retomar toda a linguagem, voltar no passado e dizer, olha, tu merece isso, isso não é uma questão de sim ou não, você precisa disso. E aí a gente tem que estar bem alinhado em relação a isso para poder, de fato, fomentar e não falar errado sobre essas questões, né? Aí o Juan para poder nos ajudar. Juan, eu acho que podemos ir adiante também, né? Essa fala está muito legal, eu sei que o nosso tempo acabou apertando um pouquinho, né, em relação ao nosso convidado. Você sabe que depois vai ter outras discussões, o espaço está sempre à tua disposição. E eu acho que tu dá andamento aí em relação também ao teu trabalho. Diego, eu acho que esse bate-papo aqui não devia ser só nessa semana, né? Não, porque nós estamos na semana agora da consciência negra. Vou lembrar uma coisa, que pode falar aí. Não, né? Então, eu acho pelo contrário. E outra coisa que também gostaria de chamar muita atenção, o Juan aqui, está dentro da universidade, é nosso aluno, né? Ainda vai ficar um semestre, porque tem algumas disciplinas, não vai sair mais daqui. Vezes aqui também. Para ele vir mais vezes. E outros alunos também, né? O que é o gostoso disso? É de tu ver a comunidade acadêmica, não é o professor que está ali, né? Que vocês estão cansados sempre de escutar e tal, mas não, é alguém ali, teu colega que está ali, né? Está falando, e aí eu vou participar disso, né? Diria até dar tapa a cara, porque está aqui. E eu acho isso muito legal, e faço um convite a todos, não só para todos os assuntos, sabe? Mostrar. E é gostoso de ver um aluno que foi buscar, e ele fala com tanto amor, né, com tanta propriedade sobre o trabalho, né, uma coisa que ele gostou de fazer, né, então convida todos, né, então para fazer isso também, tá de parabéns, sim, ó, não acabou ainda, tá, gente, isso aqui parece discurso que acabou, não, mas ele ainda vai mostrar. A gente está controlado aqui, na verdade. A ideia é ter esse diálogo. Já aproveitando, né, para a gente ter outras, já que a gente começou um diálogo, mas eu vou passar a palavra, senão o professor fica falando. Pode falar, senhor, mas esse discurso é muito importante mesmo, e a gente já teve essa conversa na sala de aula, que o incentivo a essa parte acadêmica, ele tem sido falho. E o que eu estou fazendo aqui não é nada excepcional. Eu montei esse PowerPoint hoje à tarde, vendo os jogos da Copa, e sobre um assunto que eu já tinha um conhecimento técnico. Qualquer um que está dentro da faculdade consegue fazer isso, porque é sobre algo que vocês têm domínio. Eu falei isso ontem na aula do Cadonato. Exatamente. No quesito social, né? É algo que vocês têm experiência. E o aprendizado empírico, ele é um aprendizado válido. Então, dentro da filosofia, a gente entende isso. Então, não se sintam acanhados, não tenham vergonha. Falar e se expor é algo natural para a troca de conhecimento. Dito isso, então, vamos para a parte técnica, né? Que é o que de fato é esse projeto. Num resumo muito gigantesco, eu peguei uma boa parte de reportagens do G1 e da Folha de São Paulo, analisei elas, coloquei dentro de uma caixinha e fui puxando palavras para ver o que vinha junto com elas. Foi isso que eu fiz depois de estudar tanto. E por que eu precisava saber o que é racismo? Porque eu preciso saber se o que vem junto com essa palavra faz parte do racismo, ou constrói ele de alguma maneira. Essa tabela mostra alguns tópicos que eu vou abordar, eles não estão em ordem cronológica, é só um conjunto de coisas que eu vou falar, sobre quais os fundamentos, princípios, quais tecnologias, como se dá esse desenvolvimento ao longo da pesquisa, né, qual metodologia eu usei, porque é uma aplicação científica, a aplicação do modelo, que é cansaço, estresse, felicidade, tempo, tomada, e os resultados, como o entendimento do assunto influencia na minha análise de resultados. Então, como eu já falei, uma breve introdução do que é Machine Learning, ela é uma forma de interpretar dados para que a máquina consiga te ajudar a tomar decisões. Esse é o uso mais vil do Machine Learning. E o que é o Deep Learning? Ele é um conceito dentro do Machine Learning sobre como a máquina realiza esse aprendizado. Então, é uma das formas de. Dito isso, a gente tem aí o conceito mais técnico do meu trabalho, que é as word embeddings, ou conjunto de palavras, que é tu pegar uma palavra em um determinado contexto e aplicar
uma dimensão a ela com números. Quando vocês imaginam um plano cartesiano, a gente sabe que ele tem 2 dimensões. Um cubo tem 3. No caso desses conjuntos de palavras, eles têm milhares. Então, ele é um ponto em um determinado espaço vetorial. E é isso que todas as palavras serão, um ponto em um determinado espaço. Eu sei que é confuso de imaginar, mas podem imaginar no plano 2D mesmo. Não tem problema. Quando tu pensa em, sei lá, China, Japão, tu sabe que eles são países. Então, provavelmente, a palavra país, num gráfico, estaria perto dessas 2 palavras, entende? É mais ou menos essa relação do word embeddings. E, como vocês estão vendo, eu usei as palavras rei e rainha para exemplificar, porque esse conjunto vetorial de espaço, que seria nosso eixo x e y, são palavras de dentro dos próprios textos analisados, como gênero, realeza, fruta, violência, nesse caso. E a soma de tudo isso nos dá a proximidade de um dado de outro. E é a partir disso que a gente consegue realizar analogias, que é o que eu trouxe antes. O fato de tu fazer rei e rainha, aliás, rei e mulher, e subtrair homem e conseguir rainha. É porque nesse conjunto de números, o número resultante dessa soma matemática nos retorna exatamente a palavra rainha. Eu demorei mais ou menos uns 6 meses para entender isso, mas tudo bem. Aí a gente entra na forma de aplicar isso dentro da tecnologia, que é palavra para vetor em inglês, porque né, tudo acontece lá. Ela foi criada por um ser da Google, o Thomas Mikolov. Eu digo ser porque o entendimento por trás disso é algo que, assim, ele foi criado em 2013 e até hoje tem gente reexplicando o artigo principal dele para que todo mundo consiga compreender. Mas, basicamente, ele pega a palavra e transforma num vetor, como a gente falou. E qual é a ligação do Deep Learning com isso? Se dá na maneira em que ele faz essa palavra se tornar esse vetor. Ele pega essa palavra, mas não só ela. Ele também entende o contexto dela. Isso se dá porque, na maioria das línguas, eu não posso dizer todas, porque eu não conheço todas, mas na maioria das línguas, elas estruturalmente têm categorias. E a partir delas, tu consegue classificar palavras. Por exemplo, país é uma categoria, e a gente sabe que China, Coreia, Japão, etc., são países. Entendeu? O trabalho dele foi, matematicamente, trazer isso. Então, por isso que ele é um ser, porque ele conseguiu. E esse é uma das formas mais eficientes de se fazer isso. O meu processo, muito resumidamente, foi o KDD, que é uma forma muito implementada no mercado sobre mineração de dados, sobre exploração dos dados, e ela se consiste nessa imagenzinha aqui, onde tu tem o dado, tu seleciona os dados, tu pré-processa, tu transforma, e aí tu faz a tua mineração e interpreta eles. E esse é todo o meu processo, onde eu tenho, deixa eu ver, beleza, onde eu tenho que escolher notícias para fazer isso. O meu intuito principal era recolher essas notícias de minha autoria, eu mesmo fazer um script para retirar elas dos sites, mas os portais online não têm um editorial de crime. Então, eu não consegui fazer isso. E eu fui atrás de um conjunto de dados pronto, onde o que vocês estão vendo aí é a classificação por categoria das duas, a quantidade por categoria dos 2 conjuntos de dados. Na direita, a gente tem o do G1, onde parece que tem pouca informação, mas são 10 mil notícias desde 2017. E a gente vê que a maioria delas é da classe econômica. E na esquerda, a gente tem o meu maior conjunto de dados, que foi onde eu apliquei, então, o algoritmo final, que é da Folha de São Paulo, que aí sim tinha 161 mil notícias armazenadas. Com isso, então, eu parto para o código, que depois de tantos meses estudando, eu tinha que fazer essa aplicação. E aí, curiosidades técnicas, a linguagem que eu utilizei foi Python. As 2 principais bibliotecas são SpiceEye e Gensyn. O SpiceEye, ele é para mim conseguir transformar esse dado num objeto manipulável, porque dentro desse código ele já sabe o que é um país. Ele já tem esse conhecimento. Ele sabe que um país tem a sua classificação dentro da língua portuguesa, ele sabe que ele não é um pronome, ele sabe que ele não é um artigo, ele sabe que um país é o que um país é. Então, essa ferramenta me auxilia nisso
para que eu não tenha que manualmente construir algo que entenda isso. E a outra biblioteca é que me traz o modelo, então, de Word2Vec, que eu citei antes, pronto, e com um outro conhecimento, para que eu também não ocorra de colocar algum parâmetro errado e gerar um erro matemático que vai interferir no meu resultado. Então, a partir disso, eu já estou aí, sei lá, no meu mês passado de implementação, em que eu começo a desenvolver o meu modelo de treino. E na primeira imagem que vocês estão vendo, é onde eu pego essa informação e aí sim eu coloco naquele vetor que vai me resultar esse vetor de rainha e rei. Alguns parâmetros importantes, tá? Nesse modelo, a gente pode introduzir uma janela de contexto que a gente quer saber, e ela influencia no teu resultado, porque se tu pega uma mensagem que tu envia no WhatsApp, o contexto dela vai ser cinco palavras no máximo. 3 antes, 2 depois. E aí tu tem o contexto completo. Mas numa reportagem, não. Isso foi algo que eu descobri empiricamente, porque eu comecei os meus testes com 5 palavras de contexto, porque é o que recomendam as literaturas. Só que a prática me mostrou o contrário, e isso é algo muito peculiar dentro da área de machine learning, que o conhecimento empírico de como tu está analisando aqueles dados vale muito. Então, uma das perguntas mais feitas quando eu pesquisava sobre era qual o melhor parâmetro? E a resposta é sempre, não existe. Depende do teu contexto e do teu conjunto de dados. Então, para vocês terem uma ideia, eu treinei com um contexto de 5 palavras, de 50 e de 100 palavras, que é um contexto relativamente grande. E que é mais... bom, a gente tem o mínimo de vezes que essa palavra se repete, porque isso dá a importância dela dentro do nosso texto. O tamanho do corpo que a gente quer desse vetor, e com corpo entenda a quantidade de categorias ali na esquerda, como gênero, realeza, fruta, etc. E acho que e também existem 2 modelos de arquitetura para esse modelo. Parece um pouco redundante, mas o resultado final no default, ele se dá por analisar uma palavra, integrado aqui, a gente vai conversando, vai resolvendo, não te preocupa. E trazer o contexto dela. E é o primeiro parâmetro que vocês estão vendo, SG. Ele significa skip gram. Ele pega uma palavra e analisa ela e os seus contextos. O segundo é denominado Continuous Bag of Word. Eu vou chamar de CBOW para ficar mais fácil. Que é o contrário. Ele analisa o contexto e nos dá uma palavra. Mas eu sei que isso parece meio vago, e é porque isso é um conceito matemático. Ele serve para algo e não é algo, entendeu? E é por isso que ele é tão vago assim na sua intenção, digamos assim. E o segundo trecho de código que vocês estão vendo é a minha limpeza do texto. Porque dentro da língua portuguesa a gente tem algumas coisas que não têm tanto valor semântico, como, por exemplo, artigos, pronomes. Eles não têm peso semântico. Alguma coisa vai significar ela mesmo sem os seus artigos, ou os seus pronomes. E aí eu preciso retirar elas desse conjunto de reportagem. Só que entra um outro ponto que eu acho que pode ter afetado o meu resultado final, que é o fato de eu usar uma técnica chamada de lematização, onde eu pego o lema de uma palavra, que é a sua menor parte dentro da língua portuguesa. Ou seja, meninos e meninas têm como lema menino. E aí, dentro do meu artigo, eu falo, isso não é comprovação de um machismo dentro do meu resultado de análise, porque a nossa língua tem esse problema. Então, eu não posso fazer essa acusação de que o texto é machista por eu não achar, por exemplo, a palavra negra, porque provavelmente ela vai ser transformada em negro na forma como eu construí o modelo. Dito isso, então, a gente tem os resultados, as queridas tabelas que deram um certo trabalho para mostrar. O que vocês estão vendo é o resultado de uns 5, 6 meses de estudo aplicado a 2 parâmetros muito específicos. A palavra negro, ela
que eu utilizei aqui para usar como um exemplo de vocês de um resultado que eu obtive, com um contexto de 5 palavras, no modelo onde eu olho para a palavra e entendo o contexto dela, vejo quais as coisas que se referem a ela, e mais do que isso, quais dessas coisas se repetem em outros contextos também semelhantes. Dito isso, num espaço de 300 palavras, olhando para a palavra negro, a primeira palavra que a gente tem é geografia. Isso não diz nada. Não sei o que é. E é importante dizer, esse contexto já é da Folha de São Paulo, das 160 mil notícias. Então, dentro disso, a palavra mais próxima de negro é geografia. Por si só não diz nada. Eu trouxe as 3 palavras mais próximas porque fica mais curto assim. A segunda é localizar e a terceira é amarela. Isso pode dizer qualquer coisa para a gente, não significa nada para mim. Já com 600 palavras, a gente tem 2 palavras muito importantes, jovem e balear. E é aí onde eu começo a aplicar todo o meu conhecimento sobre o racismo estrutural, sobre como a mídia propaga isso. Eu fiz uma análise onde a maior categoria era economia e mercado financeiro. Então, eu sei que não há cunho ou interferência minha dentro dessa análise de dados. Isso é uma análise crua dos dados que foram processados. E a palavra mais próxima é balear. E por que isso é racismo estrutural? Pela mesma maneira que Jim Crow, como eu citei lá atrás, era. Porque é uma maneira de perpetuar isso. Quando a gente fala associa negro e balear, isso é uma ligação clara de que esses 2 assuntos se convergem em algum momento. E quem está fazendo isso? Os veículos de mídia. E isso significa que quem escreveu a notícia é racista? Não. Isso não significa nem que uma notícia tenha essas 2 palavras juntas, inclusive. Mas isso significa que as reportagens onde essas palavras aparecem convergem para um mesmo lugar. E, de novo, a palavra balear aparece na análise de 1000 palavras, como uma proximidade de 0,22. O que é essa proximidade? Ela vai numa escala de -1 a 1, e -1 é muito longe e 1 é muito próximo. Então, vai ser difícil a gente achar algo com mais de 0,25, por exemplo. Isso já é um valor muito próximo. Quando a gente tem ali localizar e geografia, já são valores muito altos. E isso se dá justamente pelo cunho das reportagens que a gente analisou, que são reportagens diversas, de todas as categorias. E aí eu vou mais além. Eu pego a palavra negro num contexto de 50 palavras, ainda nesse modelo que olha para a palavra e nos dá o contexto em que ela geralmente é utilizada. E o primeiro, no conjunto de 300 palavras, é cor, samba e raça. E esse resultado eu coloquei aqui justamente porque, para mim, ele é difícil de analisar. Pode significar muitas coisas. Pode significar a perpetuação do racismo estrutural? Pode. Mas pode significar um indício de inclusão e sobre diversidade. Então, ele, como dado, ele pede um observador, ele pede um intérprete. Ele não, e a gente sabe que a análise de dados ela não pode ser feita sem contexto. Então, eu não posso chegar aqui e dizer, sim, os textos nesses parâmetros perpetuam o racismo estrutural. Seria incoerente da minha parte, dado que toda a minha pesquisa se baseia em ciência. Mas aí o que a gente vê também é que no decorrer disso, quando a gente trabalha num contexto de 1000 palavras, raça e samba voltam a aparecer. Elas somem no contexto dos 600 palavras e dão lugar para aparentemente vestido, que também não nos dizem nada, então significa que a palavra negro, em textos amplos, converge com vestido muitas vezes. Pode significar uma representação de sexualização da mulher negra? Pode, mas aí eu não tenho embasamento para aplicar. O que eu posso dizer é que o fato dela aparecer numa análise 2 vezes, sendo na de maior contexto, uma das mais próximas, é uma característica do racismo estrutural, justamente porque ele trata dessa área cinza, onde não é uma violência verbal que o caracteriza. É um conjunto
de ideias e informações passadas. Então, quando a gente sabe que raça e samba está ligada à pessoa negra, quem é negro e quem convive com pessoas entende que isso faz parte da cultura. Mas por que isso é ressaltado culturalmente? Por que a gente não tem, sei lá, a palavra apartamento, a palavra condomínio? Então, um dos meus próximos passos é, em contrapartida da palavra negro, trazer a palavra jovem, a palavra empresário, e fazer uma análise de justaposição sobre esses termos e explicar o porquê, no meu embasamento teórico, isso é o racismo estrutural. Porque quando a gente faz uma análise de outras palavras, a gente também tem o que se espera, por exemplo, na primeira análise, geografia, localizar e amarelo. Palavras que não nos trazem um contexto social, elas por si só não querem dizer nada. Mas quando a gente traz algo que conseguimos fazer essa conexão, aí elas significam alguma coisa. E é isso. Certo, então. Juan, muito obrigado pela palestra. Na verdade, não foi bate-papo, não é palestra, mas a gente tem o mesmo cunho, né, de enquanto notícia e informação. Prof. Maria Belina, quer fazer comentários? Sim, Juan, muito bacana o teu trabalho, né? Eu acho que essas análises, essas buscas que tu fizeste, e não só essas buscas, utilizar a tecnologia por utilizar, né? Ir lá buscar, eu sei que tu estudou um monte, usou ferramentas e tal, mas também fazer essa análise, né? Buscar o que são esses interlaçamentos que nós temos, o que nós precisamos, né, fazer, e também ficar aquela pontinha, né? O que nós podemos mudar, o que isso impacta, né? Então, eu acho que tu não pode parar esse teu trabalho, tem que fazer mais, tá? Tem que continuar essa pesquisa, ampliar as tuas buscas também, buscar mais fomentos, assim, mais informações sobre o que isso quer. Talvez a geografia amarela lá tenha alguma coisa, né? Faixa amarela lá de São Paulo, né? Que tem geograficamente, eu posso ter alguma coisa. O porquê me chamou a atenção do condomínio, né? Por que não veio o condomínio? Porque na periferia não temos o condomínio, né? Então, ele busca... Eu acho que essas inter-relações, assim, tu deve continuar. Eu acho que tu tem um trabalho aí muito bacana, né? E não pode parar. Aí tem que fomentar isso. Eu quis vir aqui também justamente para expressar para os outros colegas que podem ouvir isso da gente sobre o cunho social da aplicação da tecnologia. Fantástico. Que a gente é inserido num contexto capitalista, isso é óbvio, a gente tem que trabalhar para sobreviver e não tem o que fazer, mas, assim, eu trabalho também com todos vocês, e fazer isso, como tu disse, faz com que a gente se entenda melhor na sociedade. O professor Caminhar, ele está mestrando uma classe para a gente, uma aula, onde o intuito é desenvolver um projeto com cunho social. Space. Isso, para mim, já é algo muito gratificante de se ter na faculdade, sabe? Para mim, o curso inteiro valeu ali. Independente de qualquer conhecimento técnico que eu tenha tido, é muito bacana saber disso, porque eu comecei na tecnologia justamente por causa disso, com aquele sonho bobo de mudar o mundo. Então, de fazer... Sonho bobo, não. Tá fazendo a tua de fazer uma coisa diferente, não. Mas... se cada um fizer um pouquinho, nós mudamos. E é justamente, muitas pessoas podem ter ficado na dúvida do como a tecnologia entra nisso. Vocês podem entrar em contato comigo, que eu deixo todo o código disponível para vocês, está no meu repositório do GitHub, e lá está a aplicação do modelo. Isso daqui que eu trouxe é só uma célula do que eu vou defender no final, e eu imagino que lá vai ser muito mais técnico do que social aqui, e eu quis trazer o lado mais social aqui justamente para vocês entenderem que só foi possível por causa da tecnologia, porque a gente tem hoje uma base de dados de notícias, a gente tem hoje um compartilhamento de informações, a gente tem hoje teorias e congressos sendo montados, espalhados por causa da tecnologia. E ela é o principal motor da revolução social, porque o papel da tecnologia principal é a comunicação, e é nos tornar mais próximos. E eu gostaria que dentro do curso, por exemplo, isso fosse mais ampliado. Eu sei que todo mundo tem aulas que odeia tudo e todos, e que odeia o conteúdo, mas... É necessário. A gente sabe que para conhecimento técnico é preciso passar por isso. Infelizmente, a gente tem coisas que não vai entender tão fácil e precisa saber. E se não fosse esses conhecimentos, eu também não conseguiria aplicar isso hoje.
Eu não saberia como transformar o dado de uma notícia em uma análise social. Eu só consigo isso porque eu entendo de tecnologia e consigo fazer isso. Eu acho que eu leio essa última e daí depois a gente Tá, encerra aqui. Essa nossa, Aí, estourou o tempo, pessoal. Eu sei que está maravilhosa a nossa discussão de hoje, né? Mas a gente eu vou falar aqui então. Chegou a nossa última pergunta da noite, né? E depois a gente passa aí a palavra, então, para o Juan encerrar também nossa atividade. Fica o convite, né? Acho que já vou introduzindo essa fala final. O NEAB está de portas abertas para todos os acadêmicos, né? Professores, enfim, comunidade em geral, né? Para vir participar, promover ações, o diálogo. De fato, todas as ações que envolvem a população afro-brasileira e indígena são temas que vão ser trabalhados aqui a partir do NEAB, estão todos, né, convocados a trabalhar conosco, aqui utilizar o nosso espaço e vir para cá dialogar e discutir, que é o que a gente gostaria, né, e de fato fomenta a partir de agora. E lembrar, né, não é somente esse mês, sim, nós devemos ter esse mês como um elo forte, mas lembrar que o ano todo nós vamos estar aqui trabalhando e fazendo ações em prol, né, das discussões do diálogo intercultural, ok? Nossa última pergunta da noite, eu vou passar, na verdade, né, para o Juan, e depois Juan, daí tu vai deixar para no final para te fazer tua fala final e encerrar, então, o trabalho aqui, né, conosco. O Enzo fez uma pergunta, tá? Mais cedo você usou o exemplo do Twitter, de que uma imagem com um negro e um branco, o branco tinha menos tendência a ser excluída pelo algoritmo, e que esse racismo não é inerente do algoritmo, e sim da base de dados. Se bem me lembro, nessa mesma época teve um aumento em movimentos pró-raciais, como Black Lives Matter, e segue aumentando desde então. Entendo também que esses algoritmos aprendam com base no uso de suas aplicações. Em vista disso, esse racismo por parte da aplicação não deveria diminuir também no demais incrível trabalho. Obrigado, Enzo. Um amigo meu que veio me prestigiar. Pergunta longa, hein? Porra. Mas, enfim. Deu um nó aqui, mas eu imagino que ele entendeu bem. Sim. Sim, a tendência é que diminua. Em resumo, isso é positivo, justamente por causa disso, mas não é algo notável. Como tu tinha citado, na história, o que parece para a gente muito tempo, para a história, ele é muito pequeno. E é a mesma coisa para algo que existe há tantos anos. O Twitter está aí desde 2008, eu acho, faz muito tempo. E ele está sendo treinado há muito tempo. E mudar esses parâmetros, esses vieses da aplicação, é muito difícil. É muito difícil. Os movimentos pró-raciais, eles são importantes para isso. A exposição da imagem preta dentro da plataforma, ela é muito importante para isso, para que o algoritmo aprenda que isso também é um corpo, que isso também é um ser humano. E não é um ano ou dois que vão fazer diferença, não por enquanto, nesse nível de tecnologia que a gente tem. Pode ser que nos próximos 5, talvez, 2 anos sejam suficientes, mas por agora ainda não. Ele é um movimento importante, os pró-raciais que têm acontecido nas redes sociais, mas ele não é o suficiente. Precisa partir da origem do algoritmo, um recálculo dos seus pesos e dos seus vieses, para que ele entenda o que é uma pessoa preta e o que é uma pessoa branca. Então, acho que é isso sobre a pergunta do Anderson. E para não me estender mais, porque eu sei que eu sou falastrão, mas a minha última frase é só: não tenham vergonha de falar em público, gente. Por favor, compartilhem o conhecimento de vocês. Veio aqui, não. Não só no NEAB, se vocês não querem se envolver com questões sociais, procurem ou façam outros meios de comunicação dentro das suas comunidades, e com comunidades eu quero dizer grupo de amigos. Compartilhem informações e conversem, discutam e troquem conhecimento, mas não deixem ele morrer. Certo, então. Maria Adelina, me suicida, também. Eu sei que é a personagem principal da noite de hoje, mas Maria Adelina, encerra para nós, então. Encerra, sim. Tenho muito a agradecer. Obrigada, Juan, por aceitar o convite, tá? Esse desafio. Obrigada, NEAB, também, que abriu as portas para nós, né? Proporcionou isso. Deu estrutura, tudo para nós. E, pessoal, as últimas palavras ali do Juan, né? Então, vamos fazer essa diferença, né? Um pouquinho cada dia a gente consegue. Tá, então, encerramos mais uma noite. Pessoal, foi um prazer tê-los aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.